Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, segunda-feira, 14 de agosto, a 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando, são 20 times, turno-retorno, os 4 primeiros sobem para a Série A, os 4 últimos descem para a Série C. E olha, assim como vem acontecendo rodada por rodada, temos novidades no G4. Sport segue líder, Vitória em segundo, Novo Horizontino em terceiro, mas o Criciúma voltou para o G4, entrou no lugar do Vila Nova. Vocês percebem que existe uma movimentação constante nesse G4, porque o Juventude agora está muito próximo, o Vila Nova que saiu está muito próximo, o Guarani está próximo, né? O Mirassol deu uma distanciadinha, o Atlético Goianiense parece que quer voltar, então a briga por essas 4 vagas vai continuar, e principalmente a briga pelo título, né? O Sport 45, o Vitória 44, os dois estão ganhando, os dois estão chegando, estão brigando ali. O Novo Horizontino com 42 está a 3 do Sport, que é líder, já foi líder do Novo Horizontino. Então você veja que essa briga, inclusive pelo título, também promete. Eu esperava lá embaixo, na zona do rebaixamento, que essa briga acontecesse também. Mas, atualmente, né, agora, continuam os mesmos. Tombense, Londrina, Chapecoense e ABC. O Avaí, que se mexeu durante a janela aí de transferência, contratou, saiu, evidentemente está a 2 pontos do Tombense, mas ele parece que quer ficar fora, né? Então você vê que nessa rodada continuam os mesmos, Tombense, Londrina, Chapecoense e ABC. O artilheiro continua o Gustavo Coutinho, do Atlético Goianiense, com 11 gols, ele passou o Wagner Love com 10. O Derek do Guarani, que está machucado, é o terceiro com 8. Aí vem uma turma com 7, Bruno Nazário, Anselmo Ramon, Eric, Luciano Juba, enfim. Vou falar de tudo isso para vocês. Antes de mais nada, convido vocês, façam a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho para cada novo vídeo você ser avisado. Passe para suas redes, para as pessoas que gostam do futebol espalhado pelo Brasil, ou do futebol também aqui no interior de São Paulo, que eu faço a Copa Paulista, a Série A1, A2, A3, que já acabaram, atualmente a gente está fazendo a Bzinha, enfim. E me ajude a fazer, né? Faça a sua pergunta, dê sua informação, aí eu posso acrescentar nos meus vídeos, certo? Bom, então vamos lá, vamos começar com essa 23ª rodada, porque o Sport, né, que é líder, deu uma tropeçadinha e deixou o Vitória encostar. Por que ele deu uma tropeçadinha? Que lá na sexta-feira, dia 11 de agosto, começou essa 23ª rodada. Ele foi jogar com o Tombense, o desesperado Tombense, que não joga na cidade de Tombos, ele joga em Muriaé, né, e acho que isso faz uma diferença. Eu conheço, eu pelo DAZN, fiz muitos jogos lá em Tombos, quando era da Série C, o Tombense, e sei que ali é apertadinho, gramado muito bom, jogadores acostumados, e você sai, faz todos os jogos em Muriaé, que é uma cidade próxima. Uma cidade próxima. O problema não é a distância, o problema é você já ter uma torcida pequena e jogar sem torcida, né? Mas mesmo assim, o Tombense arrancou um empate 0-0 com o Sport. Para o Tombense não foi bom, que ele segue na zona de rebaixamento com 20 pontos, mas fez um ponto diante do líder. Acho que se você for pensar para o futuro, é maravilhoso, né? Ele está com 20 pontos, 17º, zona de rebaixamento, mas a 2 ali do Avaí, né? A 2 do Avaí. E o Sport fez 45, manteve a liderança, mas esses 45 agora no encalço Vitória com 44. O Vitória, para variar, né? Ele lutou, batalhou, correu atrás, fez um clássico com o Ceará, clássico nordestino, clássico de 2 camisas de tradição, com 2 grandes torcidas, lá no Barradão. Jogo difícil, jogo com poucas oportunidades claras de gol, jogo disputado que o Vitória foi um pouco mais contundente, e aí com um gol do Léo Gamalho, aos 12 do primeiro tempo, o Vitória conseguiu uma vitória importantíssima diante do adversário forte, candidato a subir, que é o Ceará. Vitória 44, colou no Sport 45-44. E o Ceará caiu uma posição, ele é o 10º com 33 pontos. O grande problema é que o Ceará, ele não entrou ainda ao longo de toda a competição no G4. E agora está distante do Criciúma, que é o 4º colocado, 8 pontos. Então a situação do time do Guto Ferreira não é fácil. Não é fácil. Quem vem se estabelecendo cada vez mais ali dentro do G4 é o Novo Horizontino, que também na sexta-feira fez um duelo paulista contra o Mirassol. Mirassol que está colando, estava colando no G4, está próximo ainda, mas vai se distanciando. O Novo Horizontino acabou vencendo
de virada por 2-1. O Zé Roberto, logo no primeiro minuto de jogo, artilheiro, foi lá e fez 1-0 para o Mirassol, mas o Douglas Baggio acabou empatando ainda no primeiro tempo, e na reta final do segundo tempo, aos 37, Rodolfo, que tinha entrado, fez 2-1. Uma vitória, mais uma vez, importantíssima. O Novo Horizontino dentro de casa é difícil ser batido, difícil ser batido. Novo Horizontino foi a 42, tá 2 de diferença do vice-líder Vitória e a 3 só. Uma vitória, né, do Sport, que é o líder. Bem colocado, né? Bem colocado na tabela de classificação. E o Mirassol deu uma distanciada, embora ele se manteve na 8ª colocação, mas ele tem 36 pontos. Ele está a 5 do Criciúma, que é o 4º colocado. Não é muito distante, mas ele estava coladinho 1-2, agora já está a 5. Então tem que tomar cuidado. E fechando o G4 aparece o Criciúma. O Criciúma, que também jogando dentro de casa, também difícil ser batido, pegou o Londrina. O Londrina está na zona do rebaixamento o tempo todo, está pensando em negociar com um grupo russo, ou está negociando com um grupo russo para virar SAF. Acho que pode ser um caminho, né? E o Criciúma fez 2-0, né? Num cruzamento do Marcelo Hermes, o Fabinho, com 7 minutos do primeiro tempo, fez 1-0. No segundo tempo, o Arilson, cobrança de escanteio, o Arilson foi lá, fez 2-0, uma vitória tranquila do Criciúma. Para o Londrina, claro, o Londrina continua na 18ª colocação, 19 pontos, a 3 do Avaí. A 3 do Avaí. Londrina está nesse calvário aí, né? E para o Criciúma foi bom, porque ele foi a 41 e entrou novamente no G4. Por que o Londrina, ou Criciúma, entrou ao vencer o Londrina? Porque quem estava foi o Vila Nova. O Vila Nova acabou empatando em casa com o Avaí por 1-1 e facilitou a vida do Criciúma. Você vê que qualquer tropecinho, um empate dentro de casa, que foi o caso do Vila, um empate te derruba ali do G4, né? O Denilson fez 1-0 para o Avaí. Eu assisti esse jogo, aí, mas martelou, até o Caio Dantas empatar aos 32 do segundo tempo. O Vila martelou, e olha, quase virou o placar. Quase virou, porque ele teve chance, recuou demais o Avaí, mas claro, o Avaí, o empate para ele foi maravilhoso, segue fora da zona de rebaixamento, enfrentou um time que estava no G4, trouxe um ponto, segue fora da zona do rebaixamento, é maravilhoso. E para o Vila Nova, ele caiu da 4ª para a 6ª colocação com 39 pontos. A 2 do Criciúma, mas está ali, né? E quem tem 39, mas está na frente do Vila Nova, nos critérios, né, de desempate, é o Juventude. O Juventude veio jogar com o Guarani. O Guarani, se vencesse, entrava no G4 e tal. Mas olha, jogo difícil, jogo disputado. Guarani valente, indo para cima e tal. Mais um erro defensivo do Alan Santos no recuo de bola para o Pegorari. O Eric foi lá e fez 1-0 aos 25 do segundo tempo. Aí, evidentemente, né, permaneceu com um murão defensivo ali, continuou o tempo todo com um murão defensivo. O Guarani bateu no muro, não conseguiu, lutou, mas olha, um resultado horroroso para o Guarani, que perdeu a chance do G4, e maravilhoso para o Juventude, que tem 39, está 2 do Criciúma, agora é o 5º colocado, hein? Juventude ganhou do Botafogo em Ribeirão, depois perdeu em casa, agora ganhou do Guarani em Campinas, né? Se ele tivesse um pouquinho mais de regularidade em casa, ele já estaria no G4, mas você vê que fora de casa ele vai bem, obrigado, né? E o Guarani caiu para a 7ª colocação, do 6º para 7º, 37, agora está 4, não está uma rodada só, está 4 pontos do G4, vai ter que remar de novo para colar na rapaziada lá, né? Então você tem Sport 45 primeiro, Vitória 44 segundo, Novo Horizontino 42 terceiro e fechando o G4 o Criciúma com 41. Aí você tem na quinta Juventude com 39, sexto o Vila Nova com 39, sétimo o Guarani, que perdeu em casa, com 37, oitavo o Mirassol, que perdeu do Novo Horizontino, o oitavo com 36 pontos. Aí quem subiu 2 posições e foi para 34 pontos foi o Atlético Goianiense. Olha, difícil, suado, foi jogar em Chapecó com o desespero da Chapecoense, zona de rebaixamento, e troca de treinador, e vai e volta, e vai e volta. E o Matheus Peixoto, que veio do Goiás, né, do Goiás, foi marcar o gol da vitória aos 50 do segundo tempo. 50 do segundo tempo, isso! 50 do segundo tempo. Aí o Atlético Goianiense subiu 2 posições, já é o 9º colocado, 34, ainda está 7
do G4, onde ele já esteve, né? Ao contrário do Ceará, que nunca esteve, ele já esteve. Mas parece que vai dar sinais com o Jair Ventura aí de subir, né? Até porque com 33 está o Ceará, que perdeu do Vitória, é o 10º colocado, e quem caiu uma posição foi o Botafogo, que fez um jogo horroroso com a Ponte Preta, um jogo medroso. O Botafogo em casa é um fracasso. E o Marcelo Chamusca escala mal, substitui mal, joga pelo empate. Ele quer ficar entre os 10. E aí o Botafogo está caindo, 33 pontos, caiu uma posição. Ah, mas ele tem um jogo a menos. Será que ganha? É contra a Chapecoense em casa. Do jeito que anda, Botafogo 33, o empate de 0-0 com a Ponte é o 11º. A Ponte continua na 13ª colocação com 27 a 7 da zona do rebaixamento, que é o que importa. Quem também está ali entre o Botafogo e a Ponte na 12ª colocação é o CRB. O CRB não consegue embalar, né? Não consegue, assim, que a gente pode falar, uma sequência de resultados e tal. Mas foi jogar com o Sampaio Corrêa e empatou fora de casa. Mas é um empate dolorido, porque com o gol do Anselmo Ramon, que vem brigando para encostar nos artilheiros ali, aos 4 do segundo tempo, vinha vencendo até os acréscimos do segundo, quando o Eloir empatou para o Sampaio. Então o CRB foi um empate com sabor de derrota, que o manteve na 12ª colocação, 29 pontos, a 9 da zona do rebaixamento, mas também muito distante do G4, parece que ele vai se estabilizar ali no meio da tabela, né? E para o Sampaio foi maravilhoso, ele manteve a 15ª posição, mas ele está com 24, ele corre ameaçado de rebaixamento, ele tem 4 do Tombense. Então, quer queira ou quer não, qualquer ponto é importantíssimo, né? Aí em 14º vem o Ituano, que jogou ontem. O Ituano fechou a rodada ontem num empate com o Lanterninha ABC por 1-1. O jogo muito fraco tecnicamente no primeiro tempo, 0-0 sem muita emoção. No segundo tempo, logo no comecinho, o Ian Rolim fez 1-0 para o Ituano, mas o Paulo Sérgio empatou para o ABC. E o ABC, que é a lanterna, tentou, não conseguiu, saiu muito vaiado de campo, muito vaiado, porque parece fadado ao rebaixamento, né? Foi a 14 pontos, continua na lanterna. Você vê que ele tem 8 de diferença do Avaí. É muita coisa, né? Ah, mas estamos na 23ª rodada e tal. Mas você tem que pontuar. Uma coisa que não aconteceu com 23 rodadas, o ABC não conseguiu ganhar 2 seguidas, né? Imagine você ter que ganhar 3, 4 seguidas. Aí o torcedor fica prevendo o pior, né? Infelizmente. Pro Ituano foi bom, fez um pontinho, manteve a 14ª posição, tá 6 da zona do rebaixamento, né? Então você tem o Ituano em 14º com 26, o Sampaio que empatou 24, o Avaí 22, aí na zona do rebaixamento o Tombense que empatou com o Sport com 20, o Londrina, né? O Londrina que a gente vem citando perdeu para o Criciúma, segue na zona do rebaixamento com 19, a Chape que perdeu em casa com 19, tem um jogo a menos, é verdade, e o ABC com 14, então esse é o desespero, Tombense, Londrina, Chapecoense e ABC. Bom, para a gente encerrar nosso vídeo dessa 23ª rodada, vamos falar dos jogos das 24ª, né? Tô gravando o vídeo terça-feira, 15 de agosto, agora pela manhã, e a rodada vai começar na quinta-feira. Quinta-feira nós teremos 2 jogos, hein? Daqui a 2 dias. 19 horas, Londrina e Atlético. Desespero do Londrina em zona de rebaixamento e o Atlético querendo colar novamente lá em cima. Os dois têm objetivos diferentes. 21h30 de quinta-feira, dia 17/8, Vila Nova e Mirassol. Vila Nova 39, sexto. Mirassol 36, oitavo. Né? O Vila Nova querendo voltar, claro, para o G4, dependendo do resultado, mas precisa vencer. E o Mirassol, se quiser colar de novo, vai ter que vencer o Vila, para ele ter o mesmo número de pontos do Vila. Jogo importante dos dois que têm objetivos em comum, né? Sexta-feira, aí a gente tem o vice-líder Vitória pegando o Botafogo. Se vencer, né, ele pelo menos momentaneamente, ele assume a liderança. Por que momentaneamente? Porque na própria sexta-feira também, em Campinas, aqui no interior de São Paulo, mais 21h30, o Sport vem jogar com o Guarani. Olha que objetivo sensacional. O Guarani tem 37 e para colar de novo vai ter que vencer em casa. E o Sport, para se manter na liderança, né, precisa vencer. Mas também ele não pode esquecer que qualquer empate até, ele se mantém no G4. Ele pode perder a liderança, mas ele se mantém no G4. Mas jogo interessante. Sábado, 15h30, sábado 19/8, Avaí e Tombense. O Avaí, 16º, fora da zona de rebaixamento com 22. Tombense, 17º com 20 na zona de rebaixamento.
Que duelo espetacular. Se o Tombense vencer, ele põe o Avaí na zona de rebaixamento. Se o Avaí vencer, ele abre do primeiro que está dentro da zona de rebaixamento e fica sensacional para ele. Jogo interessantíssimo lá embaixo, né? Aí às 17 horas do sábado, o Lanterninha ABC faz um duelo nordestino com o CRB meio de tabela. Desesperado o ABC, né? 17 horas, Ituano e Criciúma. O Ituano para se afastar da zona do rebaixamento e joga bem em casa, contra o Criciúma para se manter dentro do G4. 18 horas do sábado, Juventude e Sampaio. O Juventude é o primeiro ali fora do G4. Qualquer tropeço pode favorecer se ele vencer o Sampaio. E o Sampaio desesperado, próximo da zona do rebaixamento. Aí a gente vai para os dois jogos de domingo. Domingo, 15h45, Novo Horizontino e Chape. Novo Horizontino para se manter ali dentro do G4, ou colar até na liderança, dependendo se tiverem tropeçado, né? O Vitória e o Sport, vai enfrentar desesperada a Chapecoense. Na teoria, um jogo fácil, mas quando você vai pegar time que está desesperado é sempre difícil, né? E aí, às 18 horas de domingo, Ceará e Ponte, dois times que estão ali para o meio da tabela, Ponte um pouco mais para baixo, o Ceará tentando encostar. Enfim, essa vai ser a 24ª rodada, e no domingo mesmo eu prometo, hein? Domingo mesmo eu venho com todos os detalhes dessa 24ª rodada. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!